dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você estará aqui me assistindo. Essa gravação está acontecendo aqui no domingo, por ocasião da reunião do Zoom, que nós realizamos aqui aos domingos, visando uma mentoria de espiritualidade cristã conforme o Evangelho de Cristo Jesus, né? Conforme o Evangelho de Cristo Jesus. E junto aqui com os meus amigos e irmãos de consciência e jornada aqui no Zoom, chegou o momento de a gente compartilhar aqui uma reflexão que eu gostaria de deixar e que ficasse registrada aqui no meu canal no IGTV, e posteriormente, com a graça de Deus, esse vídeo será levado para o meu canal no YouTube, que eu também te convido e te incentivo a conhecer. E aqui com os amigos do Zoom, a gente já deu uma prévia acerca do que a gente vai conversar, muito embora aqui na mensagem, pelo menos os amigos que estarão me assistindo no vídeo que está sendo gravado ao vivo aqui no Instagram, eu já vou começar direto pelo texto, né? Que nós vamos ler e refletir. Se você tiver acesso e se a você interessar, eu te incentivo a pegar uma Bíblia e abrir no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, a partir do verso 32. Muito embora eu iria começar pela leitura do texto, permita-me fazer aqui uma pequena introdução. Eu fui recebendo algumas comunicações ultimamente, nos últimos dias, de uma certa preocupação com relação a essa questão da vacina e no modo como os órgãos públicos, as empresas, a iniciativa privada e governamental, não só do Brasil, mas fora do Brasil, estão lançando diretrizes em relação a restrições relativo à circulação, frequência ou participação pela via da condicionante da apresentação de um comprovante de vacinação. Isso tem causado muita consternação, porque existem muitas pessoas que, pelas mais diversas razões, elas não estão se sentindo à vontade para se vacinar ainda. Elas entendem que a coisa ela está muito precoce para que elas se vejam animadas a se submeterem à questão da vacinação, e sobretudo os evangélicos, os religiosos, eles estão entendendo, com esse tipo de posicionamento e de comportamento, uma tendência em criar uma associação em relação aos fins dos tempos, tomando essa questão das vacinas como sendo o instrumento por intermédio do qual estará sendo viabilizado e concretizado o grande controle universal das vidas. Não são poucos, inclusive, que estão se negando a tomar a vacina, nem por uma questão que eu creio ser até mais lógica e razoável, referente ao fato de não se terem cumprido ainda todas as etapas para a definitiva finalização do processo
em relação ao desenvolvimento dessas vacinas. Muitos estão deixando de tomar a vacina porque acreditam que nela existe um chip liquefeito na sua composição e que, uma vez sendo introduzido no seu organismo, ele vai então te monitorar em todas as partes da Terra. E se houver alguma conveniência, alguém em algum lugar do mundo vai apertar um botão e de uma hora para outra vai dar conta de diminuir a taxa da população no planeta, né? Puf, apertou e aí morre uma renca, e aí o planeta vai ficando um pouco mais desabitado, logo possivelmente mais viável desses poucos que estão controlando e orquestrando tudo dominarem a criação de Deus. A grande verdade é que existe aí uma série de linhas interpretativas de natureza conspiratórias e que está pelos mais diferentes ângulos de uma perspectiva teórica criando resistência de se submeterem àquilo que está se convencionando como sendo a melhor, não a mais perfeita, mas a mais eficiente solução para se lidar com um problema que chegou no mundo inteiro, que é a atual pandemia. O que está me chamando a atenção é que essas pessoas, elas estavam vivendo tão distraídas, tão ensimesmadas no seu próprio mundo, que por conta dos inconvenientes gerados em função da pandemia, eles agora se encontram assombrados, completamente atordoados com o fato daquilo que eles estão constatando relativo ao modo como o mundo está funcionando. E por intermédio desse susto e desse atordoamento, principalmente aquele que se dirige na direção de cercear, de limitar a circulação deles, a frequência, a participação, criando a condicionante do sujeito ter que estar com a vacinação em dia. Isso para eles soa uma arbitrariedade que estão levando muitos a concluírem que isso já é um ensaio para a realização das profecias apocalípticas. E aí, tomando esse tipo de interpretação como um plus, eles adicionam ainda mais resistência ao fato de se imunizarem, porque eles, uma vez concluindo as coisas dessa forma, eles não querem se ver, direto ou indiretamente, contribuindo ou colaborando para, vamos dizer, o advento da besta, vamos dizer assim, para o grande advento da besta. E muitos, inclusive, estão tomando, na sua resistência à vacina, uma espécie de oportunidade para exercitar a sua fé em relação àquilo que eles associam ser a dinâmica, a mentalidade e o evento que está irremediavelmente massacrando esse mundo. Portanto, na mentalidade desses, não tomar a vacina corresponde a uma atitude de fé em Deus. Não tomar a vacina corresponde a não ser um colaborador para o advento da besta. Não tomar a vacina parece que se tornou sinônimo de
uma oportunidade de aperfeiçoamento de espiritualidade na sua relação de suposta santidade com Deus. Então é nesse nível que a coisa está funcionando na mentalidade de muitos religiosos. Porque se viram impressionados e impactados pelo modo como as coisas ultimamente estão funcionando em decorrência das implicações geradas pela presente pandemia. Começaram, e aí, meus amigos, se a gente for fazer um escrutínio das mensagens que estão rolando pelos submundos dos grupos de WhatsApp, com as mais diversas pessoas fazendo contundentes asseverações daquilo que elas não têm o menor entendimento, se utilizando de sofismas, ou seja, conjugando premissas que carregam conteúdos verdadeiros, mas por intermédio dessas premissas desenvolvendo conclusões totalmente equivocadas, o que perfaz a ideia de sofisma, né? São premissas verdadeiras com conclusões distorcidas. E tá aí para todos os lados. Aí eles pegam, né, um pronunciamento de senador americano, pegam lá o que está escrito, né, no site das fabricantes de vacina. Eles vão pegando recortes do que é verossímil, do que é verdadeiro, e colocam num pacotão elucubrativo cuja conclusão final são as mais treslocadas que se possa imaginar. E isso tá com uma profusão extraordinária nos grupos de WhatsApp. E acompanhado desse tipo de febre da comunicação interpessoal promovida por esses aparatos tecnológicos, você vai sempre encontrar aquela frase famigerada: isso a mídia não mostra. Isso a mídia não mostra porque não interessa a mídia. E aí ficam fomentando, né? Eles que estavam e estão caminhando totalmente distraídos, totalmente desconectados com uma concepção mais ampla em relação ao modo como as coisas estão caminhando no mundo. Então eles vão se entregando a essa filosofia conspiratória. Só que, particularmente, ao meu ver, estão vendo apenas cabelo em casca de ovo. Cabelo em casca de ovo. São pessoas que estão cultivando desconfianças, medos e direcionando aguerridos e convictos posicionamentos associados a uma suposta concepção de fé e de santidade àquilo que, na verdade, não é o X da questão. Não é o X da questão, porque no que diz respeito ao que seja o X da questão, isso está passando completamente desapercebido para essas pessoas. Com essa introdução, agora eu gostaria de convidá-los, então, a gente ir naquele texto que eu falei aqui no início da nossa mensagem. Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do verso 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração
sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o próprio Filho, senão o Pai. E conforme ele vai dizer lá em Atos dos Apóstolos, por ele o ter reservado para a sua exclusiva autoridade. Verso 37, e aqui vem o ponto mais intrigante que nós vamos refletir hoje. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam. Olha a alienação aqui. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Tem muita gente citando Apocalipse a 3x4, né? Tem muita gente citando Apocalipse a 3x4. Nesse trecho aqui, ó, do capítulo 13, verso 17, quando diz: também opera para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Verso 16: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Estão pegando esse verso aqui, esse recorte da leitura do Apocalipse, constando no capítulo 13, e estão fazendo a associação com a questão da vacina. E aí eles estão dizendo que só vai poder ter livre circulação pelo mundo quem estiver com a vacina inserida no corpo. A mentalidade religiosa, como ela tem uma dificuldade imensa de ascender ao simbólico, ela opera apenas no concreto, de modo que ela tem uma paixão irremediável pelo literal. E não é por outra razão, porque isso reflete o modo de operação do pensamento dogmático. Portanto, observando o cenário do modo como as coisas estão se estabelecendo, as pessoas que estão resistentes à vacina estão começando a enxergar nisso uma espécie de insinuação dos desdobramentos do período final dos tempos, onde a liberdade e a espontaneidade e os direitos individuais do sujeito
estarão sendo prejudicados por intermédio da necessidade arbitrária da introdução de um líquido no seu corpo e que, portanto, concederá ao sujeito a livre passagem de trânsito e de atividade, onde aí sim ele vai poder comprar e vender e se chamar um cidadão do mundo. Eu fico chocado com o nível de alienação, tanto quanto da distorção da compreensão das pessoas em relação ao discernimento do espírito das coisas. Eles estão citando aqui o capítulo 13, verso 16 e verso 17, e eles não compreendem que o que vai se manifestar e o que já está se manifestando, na verdade, até utilizar esse termo vai se manifestar já é algo que não faz mais parte, porque é algo que já é. É algo que ninguém está observando. E enquanto eles estão tornando o líquido da vacina praticamente a associação literal referente àquilo que o Apocalipse está aqui notificando simbolicamente como sendo a marca da besta, por intermédio do qual as liberdades serão cerceadas, isso para mim só comunica o como que a grande alienação ela já está sendo formada na leitura e no discernimento espiritual das pessoas. O verso 16 do Apocalipse ele diz: a todos, os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes sejam dada certa marca sobre a mão. Por que que essas pessoas elas estão se queixando em relação à questão da vacina? Porque muitos, por medo de agulha, muitos enfeitiçados por teorias conspiratórias e que entrou em interação com medos e inseguranças pessoais não resolvidas, e pela profusão como essas teorias da conspiração começaram a ser deflagradas, principalmente diante de um cenário de pandemia, que inevitavelmente causa uma instabilidade na aparência e na visibilidade das coisas, meio que quebrando a nossa sensação sensorial de paz imediata. Nessa composição aí, muita gente começa a endereçar para a questão da vacina uma hiperpreocupação e valorização relativo àquilo que não tem a menor pertinência com a coisa. E nisso, elas querem arrogar para si a pretensão de estarem caminhando despertas, de estarem caminhando vigilantes em relação à realização das profecias bíblicas, e elas mal percebem o quanto que elas já estão engolidas pelo processo inteiro. A grande verdade é que se pode haver um despertamento por intermédio dessa pandemia, é de algo que particularmente essa turma, ela estava completamente desapercebida, que é com relação ao modo como o mundo ele já está globalizado. De 2015 para cá, nós tivemos uma onda mundial de levante
relativo a forças nacionalistas e patrióticas, levantando líderes conservadores, onde cada qual estava orientado e voltado a defender os próprios valores da sua própria terra, da sua própria identidade nacional. Mas essas ondas de contrarresposta a uma tendência avassaladora e, diga-se, irreversível, ela vai inevitavelmente ir arrefecendo e amenizando. E isso pelo próprio modo como essa pandemia veio demonstrar. Certamente um descuido de protocolos operacionais lá na cidade de Wuhan, na interação de funcionários com o laboratório lá, deu conta de, pela via de um sujeito contaminado, deflagrar uma pandemia mundial. E que, como nunca antes, atingiu proporções globais num curtíssimo espaço de tempo. Num curtíssimo espaço de tempo. Ao mesmo tempo, corre-se, como nunca antes, para o desenvolvimento de pesquisas em cima de vacinas, para que pudesse haver o menor comprometimento possível sobre a economia, sobre imagens políticas e sobre os poderes estabelecidos. Até que num curto espaço de tempo é desenvolvido vacina. E por mais que determinados países estivessem ainda na sua febre nacionalista patriótica, eles tiveram que ceder ao mercado internacional para serem socorridos pelas implicações daquilo que já demonstra irremediável e inevitavelmente ser uma conjuntura do mundo atual. Nós estamos globalizados. E agora qual é o sedimento, qual é o elemento que não só está propiciando esse cenário globalizado, como também é aquilo que, para muito além de vacina, já está promovendo a grande alienação, que é aquilo que vai anestesiando os nossos instintos e os nossos sentidos de maneira a nos tornar completamente desconectados relativo à grande manipulação que está havendo. Me desculpem, não é o Covid, e muito menos a vacina, que veio como correção. Tanto a pandemia quanto a vacina foram elementos que se valeram dessa plataforma já existente, tanto para o seu deflagramento pelo mundo, quanto para a sua remediação no mundo. E que elemento é esse? É o que, por exemplo, aqui com o grupo do Zoom, nós já estávamos conversando anteriormente. É a tecnologia. É a tecnologia. Eu fico vendo os evangélicos aqui associarem a realização ou equivalência de Apocalipse 13 com relação ao que está ocorrendo com essa questão da vacina, relativo a interpretarem arbitrariedade de imposição das instâncias privadas e governamentais em relação a todos terem que tomar como sendo o cenário que estava predito no Apocalipse. Mas eles não entenderam. E esse tipo de entendimento e de associação, ao meu ver, só reflete o nível e a profundidade da alienação que está presente. Porque, meus amigos, a grande tribulação
O grande engano, ele não se estabelecerá via arbitrariedade, via obrigação. Porque pela via da obrigação e da arbitrariedade, a gente se queixa, a gente acorda. Olha aí, bastou se criar sanções e restrições a partir da tomada da vacina. Olha aí quanta gente ressentida, ressabiada, resistente, tomando inclusive a sua resistência a tomar a vacina como sendo um ato de santidade e de fé diante de Deus. Então, quer dizer, quando nós somos contrariados naquilo que nós gostamos ou naquilo que nos satisfaz, é justamente o cenário em que a gente desperta. Portanto, qual é o interesse de principados e potestades infinitamente mais inteligentes do que a nossa mentalidade limitada e contingenciada por múltiplas influências? Qual o interesse que elas teriam em ficar dando susto na gente? Pelo contrário, se existe uma força superior orquestrando as coisas, é na direção de promover a paz, mas não de maneira mágica, mas sim de maneira sempre associada com a instrumentalidade da nossa tecnologia. E aqui subjaz o X da questão. 666. Na simbologia bíblica, o 6, ele é o número representativo do homem. 666 é o homem catapultado à sua potência máxima. É o homem, por intermédio da sua própria criação, ou seja, a tecnologia, ele está trabalhando para tornar a ideia de Deus algo dispensável. E aí alguns virariam e diriam: ah, Felipe, mas então, a vacina é uma criação do homem, então não é isso que está no pacotão? Não, a vacina, toma vacina, seu bobinho, porque não é... Essa não é o X da questão. O X da questão é que se a gente for pegar aqui o livro do Apocalipse, e vamos fazer aqui essa releitura do capítulo 13 aqui, verso 16 e 17. A todos, os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos. Vamos pegar esse grupo aqui. Faz que lhe seja dada certa marca. Aí tá todo mundo achando que é a marca aqui, pá, o chip. Todos nós já somos chipados, gente. Todos. Olha, eu vou pegar esse grupo aqui, englobado pelo livro do Apocalipse. Nem todos os que estão me assistindo aqui estão vacinados. Nem todos. E alguns, muito provavelmente, não se vacinarão. Mas todos os que estão me assistindo aqui possuem um chip a menos de 20 centímetros perto de si. Todos aqui. Inclusive, todos os que estão me assistindo aqui só conseguiram desenvolver o arcabouço teórico interpretativo conspiratório acerca da vacina por causa da influência de chip que carrega consigo uma memória de comunicação e que permite a troca de comunicação de pessoas em outros países aqui. Com você agora, nesse exato momento. Inclusive hoje aqui o nosso amigo Elvio, que é professor, que trabalha na área de tecnologia, estava aqui trazendo um recorte para a gente em relação à tecnologia 5G. Eu tenho certeza que esses que não vão tomar vacina porque é coisa do diabo,
Eles estão ávidos para que a tecnologia 5G chegue logo ao Brasil. E eles serão os primeiros a estarem comprando o telefone mais acessível e que seja compatível com a tecnologia 5G. E a tecnologia 5G, conforme a explicação aqui do nosso amigo Elvio, ele diminui a quase zero o tempo de latência relativo à comunicação, de modo que eu aqui no Brasil vou poder operar máquinas, operar coisas lá na China em tempo real, com um período de latência nessa transferência de dados praticamente a zero. Praticamente a zero. Portanto, isso não está começando agora. Se vocês forem parar para ver, nós já estamos sendo familiarizados com isso desde cedo. E Jacques Ellul, no seu livro A Técnica, a Revolução do Século, ele diz que a técnica, ela opera por 3 premissas, que eu não sei se eu vou me recordar totalmente agora, mas é a da eficiência, a da rapidez e a da utilidade. Ok? São 3 premissas básicas: eficiência, rapidez e utilidade. Essas 3 premissas, elas são praticamente irresistíveis. A da eficiência é relativo àquilo que é desenvolvido ser competente para atingir a finalidade pretendida. A rapidez é ela poder encurtar isso o máximo que puder em relação a tomar o menor tempo possível de nossas vidas na execução ou no desenvolvimento de uma certa atividade. E a utilidade é para que aquilo tenha uma pertinência que conduza o sujeito que opera aquela situação a uma maior sensação de conforto e de conveniência. Portanto, é na esteira desses 3 pilares que justificam o desenvolvimento tecnológico que eu creio que ninguém aqui ainda continua andando de Brasília ou de Fusca, mas que, ao pensar em carro, estará pensando num carro que é desenvolvido hoje. Então fazem resistência à vacina, mas não hesitariam em comprar um celular da última geração. Hoje, crianças já estão operando tablets, crianças já estão interagindo com chips desde a sua tenra idade. Se vocês forem parar para pensar o modo como isso está consumindo a gente, por exemplo, há 50 anos atrás, você ter uma faculdade, um curso de nível superior, isso tornava você um destaque no meio aonde você estava inserido. Hoje, com o aumento da competitividade, com o desenvolvimento cada vez maior da ciência, ter faculdade, meu Deus, é apenas um adereço. Era aquilo que há 50 anos atrás representava o fato de você ter apenas o primário. Porque se você quiser se destacar, você vai ter que fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, de modo que, com o aprimoramento da tecnologia, a quantidade de pessoas no planeta está crescendo, e a quantidade de pessoas no planeta crescendo está demandando uma maior competitividade. E a competitividade está demandando, portanto, um recrudescimento das atividades para que o sujeito possa, em se destacando,
conferir para si e para os seus um patamar mínimo de qualidade de vida. Nessa direção, então, vejam como que os jovens, eles estão já recebendo uma verdadeira lavagem cerebral de eles terem que correr primeiro atrás da carreira deles, antes deles vivenciarem os desdobramentos biológicos naturais do ser. Hoje já está fora de moda uma mulher ter filhos com 20, 18 anos. Elas agora estão dependendo da tecnologia, porque como a sua vida profissional e a sua carreira só vai estar ali minimamente estabilizada depois dos 30, quiçá dos 40, ela precisa estar congelando os seus óvulos, os homens, os espermas, para que então possa ter a possibilidade de ela vivenciar essa dimensão da vida, porque a prioridade já não é mais o instinto e a caracterização humana. A prioridade são as demandas da nossa sociedade técnica. E o que isso está gerando? Isso está gerando pessoas que já vêm desde a sua fase adolescente entrando em ritmos de estudo extremamente agressivos. Pega esses cursos aqui, o PH, um PH da vida, um MV1 da vida, e você vai ver esses adolescentes ali que nem máquinas, estudando. Isso já vai criando formatações neurofisiológicas de medo, de pavor. Quais são os medos desses adolescentes? É um investimento de uma envergadura tal, sacrificando tempo e energia numa dada direção, e o grande medo deles não é morrer, não. É não passar nas universidades, dos quais eles estão sendo tremendamente treinados para isso. Tremendamente treinados. Portanto, já desde cedo sendo disciplinados nessa ditadura da carreira, do desenvolvimento profissional, da tecnologização do comportamento humano, que eles já entram em carreiras de trabalho completamente bem conceituadas no mercado, gratificando com salários altíssimos, mas impondo sobre eles ritmos de trabalho de 14, 15 horas por dia. E aí eu te pergunto, como é que se aguenta esse tipo de coisa? Não aguenta, né? Não aguenta. Isso vai afetando e adulterando toda a nossa fisiologia. Sobra para quê? Para a tecnologia dar o amparo para isso. E aí entra o quê? Os remédios. Porque aí uma dor de cabeça, a gente recebe uma prescrição e a dor de cabeça passa. E aí vem uma depressão em função de inúmeras repressões que o sujeito foi fazendo na própria vida em relação às demandas biológicas e psicológicas naturais para ele poder se condicionar àquele script que a sociedade pressiona para conceder a ele a marca da glória de um sujeito bem-sucedido na sociedade onde ele está inserido. Mas ele não vai conseguir fazer isso sem o apoio da indústria psicofarmacêutica. E aí fica aqui um documentário que você pode assistir aí na Netflix chamado Take Your Pills. Numa tradução livre para o português ficaria Tome os seus remédios. Assista lá esse documentário. Tá lá, Take Your Pills. E vocês vão ver o modo como o mundo... Isso não é uma coisa que vai acontecer. Isso já está acontecendo. E eu fico vendo essa turma cismada com a vacina. Porque a vacina é a realização e a coisa já está comendo o fígado delas e elas não estão percebendo. O modo como nós estamos nos desnaturalizando
Nós estamos vivendo na geração da morte dos instintos. Da morte dos instintos, porque a tecnologia, no modo como ela relativizou a nossa relação subjetiva com o tempo e o espaço. Se antigamente você dizia, nossa, eu vou ter que ir para tal lugar, vai levar uns 5 dias. Hoje esse tipo de coisa, ela não é mais calculada dessa forma. Porque uma coisa que você vai levar 5 dias só de deslocamento para chegar até lá, isso traz um consumo extremamente relevante. Um consumo extremamente relevante do seu tempo e da sua vida. De modo que para você fazer esse deslocamento, então a razão disso ela tem que ser inevitavelmente consistente. Não se faz um deslocamento desse sem que a razão seja consistente. Mas agora, se pela via da tecnologia, aquilo que você levaria 5 dias, sem falar o esforço do deslocamento, o esforço de ter que andar, de ter que suar para chegar até lá. Agora vem a tecnologia e diminui esse deslocamento para horas e sem que você faça nenhum esforço. Eu só estou dando aqui uma ilustração do modo como a tecnologia ela vai impactando a nossa subjetividade com uma reformulação total da maneira como a gente sente e percebe a vida ao nosso redor. O desenvolvimento e o aprofundamento disso, ele foi corroendo, inclusive, as nossas concepções de valor e de consistência das coisas, ao ponto tal que um intelectual aqui da nossa geração, ele percebeu as implicações e os intrincamentos disso a nível sociológico e a nível psicológico também. Zygmunt Bauman, que escreve aquilo que se tornou o ápice da sua produção literária, a modernidade líquida. E nisso se espraiando para todas as direções. Veja, por exemplo, como agora a questão de gênero. Já tem mais de 80 gêneros definidos. Veja como que a questão de relacionamento. Temos grupos ativistas agora apregoando novas modalidades de se relacionar e fomentando cada vez mais desconfiança com relação às modalidades convencionais, porque está tudo se liquefazendo. E isso porque nós ainda estamos vivendo época de transição, mas os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos já irão observar um mundo onde isso tudo está naturalizado. E eu fico vendo essa turma ressabiada com a vacina. Ressabiada com a vacina. Meu Deus. Eles mesmos já estão inseridos nesse mundo. Eu faço um desafio. Né? O sujeito... Tinha um rapaz se queixando, né, das apurrinhações que ele está tendo no seu panorama de vida pelo fato de ele estar se negando a tomar a vacina. Mas a grande verdade é que ele não nota, é que eu faria o desafio, olha meu amigo, passa 6 meses sem usar o celular. Sem usar o celular. Passa 6 meses. Hein? E aí você vai ver a dificuldade que você vai ter para comprar, para vender, para se comunicar, para interagir, para se entreter, para se informar e inúmeras coisas. E aí é que você vai ter a noção que a vacina é pinto comparado a coisas
que já estão produzindo formatações e condicionamentos numa relação de dependência com a gente e de modo voluntário. E é aqui que eu quero chamar a atenção como sendo o reflexo da nossa mensagem de hoje, porque se eu ficar aqui citando exemplos de como a coisa está acontecendo, meus amigos, eu precisaria de no mínimo aqui umas 3 horas de mensagem. Para aí a gente ir vendo aí, ó, o Elon Musk desenvolveu agora o primeiro robô com funcionalidades executivas, físicas, que vão além até do que eu consigo fazer, mas são tudo relativo à pertinência do que o corpo humano consegue reproduzir. Ele conseguiu fazer uma máquina com isso. Agora imagina isso com inteligência artificial associada. A inteligência artificial, ela vai simular a empatia humana, a compreensão humana, o conhecimento humano. Agora para imaginar uma máquina te compreendendo. Você que fica aí nesse casamento muito mal ajustado, sendo tratado como um escarro a 3x4, ou você aí tentando se relacionar, mas você só encontra meninões, ninguém com caráter e com consistência. E do modo como isso vai se avolumando dentro de você, vai se abrindo uma cratera de carência. E aí daqui a pouco começam a chegar esses exoesqueletos ciborgues, com uma camada de pele de silicone no modo como já está sendo produzido nos países e que simula com perfeição praticamente a pele humana. E nesses robôs introduzido inteligência artificial. Meus amigos, quando que o fenômeno humano, hoje, atualmente, altamente deficitário no desenvolvimento das suas capacidades sociais e interrelacionais, justamente pelo modo como a tecnologia está nos alejando, como que o fenômeno humano, que o ser humano vai competir com essas máquinas? Como? Essas máquinas serão perfeitas. E mais, elas não terão TPM, elas não terão oscilação de humor, elas não terão crise de temperamento, e elas serão só compreensão. E elas farão download dos conhecimentos que lhes serão os mais impressionáveis possíveis. Olha, a gente ainda não tem nem toda essa sofisticação. E, por exemplo, lá no Japão, já existe uma estatística considerável de homens que estão casando com bonecas. Bonecas. Agora imagina, a hora que essa boneca falar. Portanto, o que eu quero mostrar aqui é que o que as pessoas estão se queixando com relação à vacina, por estarem sendo contrariadas em relação aos seus medos e às suas desconfianças, e isso gerando sobre elas implicações que as estão deixando chateadas, e nisso dizendo que isso já é um prenúncio do que está por vir por causa da vacina, meu Deus. Eu vou voltar aqui para o texto que nós lemos aqui em Mateus, no capítulo 24, a partir do verso 37, que diz o seguinte: Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não
não o perceberam. Não o perceberam. Senão quando veio o desastre, quando veio o dilúvio. Não o perceberam. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Está todo mundo achando que o anticristo já está se revelando pelos inconvenientes que essa questão da pandemia e da vacina está gerando. Mas eles não percebem que a orquestração final será como foi no início. Será pela via da grande alienação. As pessoas não perceberão. Porque a alienação é aquilo que nos torna escravos voluntários de um sistema de dominação que se estabelece, criando compatibilidade com as nossas conveniências. E isso é algo que já inicia na sua formação desde a nossa tenridade e vai criando sobre nós condicionamentos sem que a gente perceba. Sem que a gente perceba. De modo, meus amigos, que se você quer estar sóbrio e preparado para aquilo que, para a direção para o qual esse mundo irremediável e irrefreavelmente está seguindo, não é deixando de tomar vacina que você vai se tornar um arauto da lucidez desse presente tempo. Meu Deus do céu. Eu creio que não tenha nada mais lúcido do que a palavra de Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 7, quando ele diz o seguinte, capítulo 7, no verso 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem. Como se, tá entendendo? Os que choram como se não chorassem. Os que se alegram como se não se alegrassem. Os que compram como se nada possuíssem. E os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa, e o que eu realmente quero é que estejais livres de preocupações. Essa daqui é a palavra mais pertinente na direção de produzir lucidez para vivermos nesse mundo presente. Agora, como que nós vamos relativizar aquilo que a gente compra e o modo como a gente se utiliza desse mundo, se nós somos os sabotadores de nós mesmos? Sabe por quê? Conforme Mateus capítulo 24, a vinda do Filho do Homem será como foi nos dias de Noé, ou seja, acontecerá de repente sem que ninguém perceba, porque está diante de nós aquilo que seja a nossa maior idolatria. E é disso que a produção da tecnologia dos homens irá se comunicar e interagir de modo a se aprofundar de uma tal maneira na gente, exercendo múltiplas conveniências e tornando Deus algo dispensável para a gente. Sabe por quê? Porque nós somos cultuadores das nossas próprias carências. Nós somos cultuadores dos nossos próprios medos. Nós somos cultuadores das nossas próprias ansiedades.
Sim, nós vivemos em função da nossa ansiedade, e a ansiedade é aquilo que se configura como a nossa própria divindade, operando na gente medos imaginários que não têm a menor pertinência na realidade. E a gente interage com isso, e isso nos tornará presa fácil para aquilo que a tecnologia vai apresentar como solução. Como solução. Por exemplo, você que cultiva um pavor extraordinário da morte, você vai gostar de ler o livro do renomado neurocientista Sergei Young, que inclusive está com uma matéria recente na revista Veja, o seu mais recente livro, que inclusive eu vou comprar, eu quero ler. Ele fala aí acerca dos 4 elementos que darão conta de uma longevidade extraordinária. E segundo ele, no livro dele, já nasceu, já existe aqui entre nós a pessoa que vai viver até os 200 anos. É isso, os 200 anos. E aí você pergunta, como assim, Felipe? Viver até os 200 anos com a bênção de Deus sobre esse corpo de morte aqui? Não. Com a bênção da tecnologia. Com a bênção da tecnologia. Hoje, por exemplo, já é existente um reloginho da Apple, né, que você coloca no pulso e ele mede a sua temperatura, mede a sua frequência cardíaca, ele mede o seu fluxo sanguíneo, ele controla a sua dieta e ele já tem uma série de aparatos que já não precisam te levar a você pessoalmente a detectar ou sentir. Nós estamos sendo sistematicamente desconectados dos nossos próprios instintos. Os nossos sentidos já estão infinitamente deteriorados em relação ao potencial original que eles possuíam. E eu estou dizendo de visão, olfato, audição, tato, e tudo isso porque a tecnologia ela está substituindo isso. E conforme Sergei Young, já está aí sendo desenvolvido um processador mínimo que, acoplado ao seu corpo, ele vai informar em tempo real a menor formação anômala que seja, indicando para você em algum dispositivo que lhe seja visível e te propondo a necessidade de encaminhar em algum posto médico já para fazer um tratamento precoce antes da formação da coisa. Sem falar no estudo genético onde, pela via de uma seletividade de DNA, você já consegue excluir inúmeros tipos de cânceres e de manifestações de doenças antes que a criança nasça. Tudo isso conjugado e com outros 2 elementos, por exemplo, o desenvolvimento da nanotecnologia, tudo isso vai inevitavelmente propiciar o prolongamento da vida até os 200. E aí, isso vai ser de uma conveniência extraordinária ou não? Para você que vive aí com o pavor da morte. Né? Para as pessoas que vão ali tentando se distanciar de tudo aquilo que produza nela a visibilidade da velhice, do envelhecimento, do passar do tempo. E veja como que a gente fica aqui cultuando a juventude, cultuando a saúde. A gente parece que não... A transcendência, ela morreu entre nós, meus amigos. É ou não é? A transcendência morreu entre nós. Hoje a gente vive muito mais conectado com as assombrações da nossa imaginação do que com qualquer tipo de transcendência.
do que com qualquer tipo de transcendência. Portanto, meus amigos, a chamada grande tribulação, ela não virá pelo menos no imediato, né? E na sua configuração de formação principal, ela não virá com nenhuma arbitrariedade, com nenhuma imposição. Pelo contrário, ela virá trazendo absoluta conveniência. De modo que essa questão da vacina, ela muito mais reflete paranoias e medos não resolvidos e que foram despertados em pessoas que não estavam percebendo o modo como o mundo já está funcionando. E que essa história de nacionalismo e patriotismo é algo de uma pertinência muito mais teórica do que factual, porque me faltaria tempo para entrar agora no plano de mercado, no plano econômico, e que já demonstra sobejamente o quanto que nós já estamos globalizados há muito tempo. E essa pandemia, ela só veio trazer elementos que despertou uma série de pessoas adormecidas, que estão agora altamente ressabiadas de tomar a vacina para não virarem gado ou instrumento de controle, mas certamente estão carregando um smartphone no bolso. Tem computador em casa, não conseguem viver sem a internet e tudo isso daí. Estão mais dentro do sistema do que possam imaginar. E a grande alienação não virá por arbitrariedade, virá por entorpecimento dos sentidos, por aquilo que lhe seja útil, rápido e eficaz. Não é por outra razão que lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, né, no capítulo 21, Jesus diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Porque o nosso grande adversário não é o governo criando restrições. O nosso grande adversário é a nossa própria distraibilidade. É a nossa distraibilidade conjugada com a nossa presunção de eleger importâncias completamente divorciadas do senso da realidade, servindo com devoção os nossos próprios sentimentos em detrimento do amor e do cuidado de Deus por nós. Porque com o crescimento e a disseminação da tecnologia, Deus está se tornando dispensável para nós. Meus amigos, teríamos mais a dizer, mas eu acho que o que aqui hoje foi dito fica suficiente, pelo menos, para provocar saudáveis reflexões, que é isso que eu gostaria de deixar para vocês, meus amigos. Pensem. Se você ainda não se sente à vontade com essa questão da vacina, tudo bem, mas haverá restrições. Mas agora para com esse boberol de dizer que isso daí é a realização de Apocalipse. Porque, olha, você sem tomar a vacina, você não tomando a vacina, com o celular na mão, você consegue falar com a sua família. Você pode, de repente, não conseguir viajar, pegar um avião no aeroporto e viajar. Mas você consegue fazer uma compra pelo celular.
Você, sem tomar a vacina, com um relógio da Apple no pulso, ele vai estar continuando a medir a sua frequência cardíaca. Ele vai... Você não tomando a vacina, você não vai continuar não precisando orar para Deus guardar a sua casa, porque com o celular na mão, você vai poder continuar acessando as câmeras que dão visibilidade para o seu terreno, e aí você vai bater o olho ali e vai ficar tranquilo de que está tudo guardado, e você vai esquecer de orar para Deus guardar a sua casa. Né? A grande verdade é que não confundam as coisas, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A grande verdade é que o que muitos estão dizendo já ser o prenúncio do advento do controle atesta muito mais a profundidade da nossa alienação do que qualquer coisa que se poderia chamar de lucidez. Vocês me perdoem a franqueza, meus amigos. Meus amigos, que o Espírito de Deus, a minha oração nesse momento, é que o Espírito de Deus desperte em nós tudo aquilo que está adormecido. Que aqueles que estão vivendo um bom momento, que conseguiram enriquecer, que conseguiram viver e passar bem, mesmo pelos percalços produzidos pela pandemia, sejam despertados para um profundo espírito de gratidão. Peço, ó Deus, que Tu não permitas a morte da transcendência no nosso meio. E como disse o Teu próprio Filho aqui em Mateus, também capítulo 4, de que esses dias eles foram abreviados, porque senão ninguém seria salvo face à profundidade do entorpecimento dos sentidos que esses mecanismos de alienação e de condicionamento da nossa subjetividade vai produzindo em nós. Meu Deus, tende misericórdia de nós. E enquanto durar a nossa peregrinação aqui no tempo e espaço, que não esfrie em nós a percepção, a credulidade e a esperança no Teu amor como sendo o bem supremo, sem o qual não é possível viver, descansar e desfrutar da verdadeira paz. Que entretenimento algum produzido pelas tecnologias venha substituir o acalento, o refrigério do Teu Espírito na interação com a nossa alma. Sim, que não venhamos a ficar ensurdecidos pelos vícios e obsessões criadas pela tecnologia como forma de criar compensação ao modo de vida completamente divorciados da naturalidade da Tua criação. Meu Deus, salva-nos de nos desumanizar de maneira voluntária e ainda interpretando isso como bênção de Ti na nossa direção, quando na verdade isso se trata de alienação. Mas dá-nos, meu Deus, bom senso para também não virarmos nenhum negacionistas, amedrontados, conspiratórios, vendo chifre em cabeça de cavalo para tudo quanto é direção. Dá-nos bom senso e sabedoria para vivermos o tempo presente. Dá-nos ousadia com toda moderação para vivermos com equilíbrio, conforme Paulo, fazendo uso desse mundo, mas sem ser por ele escravizado.
Meu Pai, eu te peço que seja assim comigo. Eu te peço que seja assim com todos nós. Eu te peço que seja assim com o meu filho, com os meus sobrinhos, com os nossos filhos, a fim de que enquanto aqui durar a nossa peregrinação, que caminhemos despertos, para que aquele dia nos sobrevenha como glória e não como laço, e não como que pegando a quem estava distraído. Assim te peço, meu Pai, por mim e pelos meus irmãos e amigos, em nome de Jesus. Amém.